Deus na linguagem que elas são capazes de entender. Eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias no livro de Daniel. Daniel, capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 13 a 18. Daniel, capítulo 3, de 13 a 18. Hoje eu quero falar com você sobre o seguinte tema: não importa o que aconteça, Deus é Deus. Não importa o que aconteça, Deus é Deus. Daniel 3, de 13 a 18. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e logo esses homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e lhes disse: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Será melhor fazê-lo, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isto. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra em nossos corações nesta noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela alegria de estarmos mais uma vez diante da tua palavra para receber a instrução do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, iluminar o nosso coração e nos capacitar para que possamos entender e aplicar em nossas vidas os ensinos da tua palavra. Fala ao coração dos que estão aqui presentes neste santuário, fala ao coração daqueles que estão nos vendo à distância, pela transmissão ao vivo, que todos possam ser abençoados por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que Ele mesmo possa realizar na nossa vida o seu propósito e aplicar no nosso coração a sua palavra. Eu estava pensando naquilo que poderia pregar nesta noite e me coloquei diante desse texto e aí me lembrei que
que um dia desses eu vi o Lorenzo compartilhando suas convicções teológicas com a sua mãe. Para quem não sabe, o Lorenzo é o meu neto de 8 anos, é o filho da Paula e do Celso. E então, sentado lá, eu ouvi o Lorenzo dizendo: mãe, você sabia que quando nós oramos, Deus pode responder de 3 maneiras? Ela disse: meu filho. Ele disse: é verdade. Quando você ora pedindo alguma coisa para Deus, Ele pode responder sim, mas também Ele pode responder não, e às vezes Ele responde só mais tarde. E eu fiquei feliz ao perceber que as convicções teológicas do meu neto estão corretíssimas, e que Deus é assim mesmo. E é bom que desde criança alguém possa entender que o nosso Deus não age segundo as nossas pretensões, mas Ele age segundo a soberania dEle. E nós temos o direito de ir a Ele e fazer as nossas colocações, e dizer para Ele quais são os nossos alvos, quais são os nossos planos, quais são os nossos desejos. Mas quem vai decidir o que fazer, quem vai decidir qual a resposta a ser dada, é Ele. Ele é que é Senhor, Ele é soberano. E então nós temos que ter uma fé firmada em Deus, de tal maneira que nós não venhamos a ter qualquer dúvida a respeito dEle, mesmo que Ele não atenda à nossa expectativa. Então, o mesmo Deus pode dizer sim, mas também pode dizer não, e pode dizer agora não. Quando Ele diz sim, Ele é Deus, mas quando Ele diz não, Ele continua sendo Deus. Quando Ele diz agora não, Ele continua sendo Deus. E então, é bom que a gente entenda isso e que a gente esteja com o coração preparado para dar as respostas que Ele tenha ou da maneira como Ele age, porque o importante não é o que Deus faz, mas o importante é aquilo que Deus é. E então eu quero convidar você para que possamos refletir juntos, tomando como base esse texto, para que de fato a gente possa entender que não importa o que aconteça, Deus é sempre Deus. Se a gente tivesse lido o verso 1 deste capítulo de Daniel, a gente iria ler o seguinte, Daniel 3, 1 e 2. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então, o texto está nos dizendo que o rei Nabucodonosor criou um Deus, confeccionou um Deus, mandou erguer uma estátua e disse que todos deveriam adorá-la. Uma estátua enorme, de 30 metros de altura, e ordenou que todos viessem para que, no momento próprio, se prostrassem para adorar aquela estátua.
Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para o fato de que, mesmo diante de outros deuses, o nosso Deus continua sendo o Deus verdadeiro. Aquele Deus falso que Nabucodonosor levantou, não poderia concorrer com Deus. Por mais que ele dissesse que aquela estátua era um Deus, o nosso Deus não perdeu seu lugar. O nosso Deus continuou sendo Deus. Nabucodonosor estava negando o Deus verdadeiro, estava instituindo uma adoração falsa, mas isso não mudava nada. Nós vivemos num mundo cheio de deuses. E há muitas pessoas que, ao invés de adorarem ao Deus verdadeiro, adoram aos deuses falsos. Há o Deus do secularismo, do humanismo, do ateísmo, do materialismo. Há deuses para todos os gostos. E muitos estão se deixando levar por esses deuses. Mas a verdade é que nenhum Deus, por mais popular que seja, inviabiliza o poder do Deus de Israel, o Deus em quem nós cremos, o Deus que enviou Jesus para nos salvar. Não importa o que aconteça, Deus é Deus, mesmo que sejam criados outros deuses, mesmo que haja falsos deuses, o nosso Deus continua sendo Deus e precisa ser honrado e adorado. Em segundo lugar, esse texto nos ajuda a entender que, embora muitos o rejeitem, Deus é Deus. Olha o que está escrito no verso 7. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. O rei construiu a estátua, disse que ela era um Deus, ordenou que as pessoas a adorassem, e agora o texto está dizendo que as pessoas fizeram exatamente o que o rei tinha dito. Pessoas não somente da Babilônia, mas de várias nações, se prostraram e adoraram a estátua de ouro. Estavam rejeitando o verdadeiro Deus e dando honra a um Deus falso. Mas o fato de muitos rejeitarem a Deus, isso não muda nada. Deus continua sendo Deus. Com todo o poder que Ele tem. E Ele há de ser honrado, mesmo que seja pela minoria, porque o texto diz que de toda aquela multidão, somente 3 jovens não fizeram o que todos os outros fizeram. O texto diz que todos se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram, não abriram mão da sua fé, não abriram mão de suas convicções, permaneceram ali de pé e foram notados pelos outros, e foram denunciados, inclusive. Mas é bom que a gente saiba que, mesmo que a maioria negue a Deus, mesmo que a maioria deixe Deus de lado, Deus continua sendo Deus. Ele não depende da adoração da maioria, Ele não depende da adoração de ninguém, mesmo que todos viessem a negá-lo, Ele continua sendo Deus. Infelizmente,
nós nos deparamos sempre com pessoas que rejeitam a Deus, que rejeitam a Jesus, que rejeitam o Evangelho. Quando Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo, não levou somente Sadraque, Mesaque e Abednego, ele levou muita gente. Todo Israel ficou cativo. E então a gente pode deduzir que havia outros hebreus aqui nessa multidão, que não eram só aqueles 3, que havia outros dos exilados que estavam aqui para essa grande festa. Mas a Bíblia diz que só Sadraque, Mesaque e Abednego é que não se curvaram. Então pode ser que alguns que faziam parte da linhagem de Israel foram capazes de negar a Deus. A última vez que eu peguei um táxi lá em Belo Horizonte, quando comecei a conversar com o motorista e me identifiquei como pastor, ele disse: eu também já fui membro de uma igreja, eu já fui crente. E ele falou então que tinha se decepcionado e que tinha saído da igreja e que nunca mais voltou. E eu gastei aqueles minutos que tive ali tentando convencê-lo de que a melhor decisão seria voltar para os braços do Senhor. Mas uma coisa que chama atenção é o índice, o percentual de pessoas que têm abandonado as igrejas e que já foram denominadas de os desigrejados. Não querem nada mais com o Evangelho, não querem nada mais com Jesus, e estão seguindo o seu próprio caminho. Mas aqui o texto mostra que não importa. Deus não é Deus só por causa da fé daqueles que acreditam nele. Deus é Deus apesar de muitos o negarem, apesar de muitos o decepcionarem. Ele continua sendo Deus. E em terceiro lugar, é bom que nós aprendamos que, embora não faça o que se espera dele, o nosso Deus continua sendo Deus. É aqui que está a percepção do Lourenço. A gente espera que ele diz sim, mas ele pode dizer não. Isso não muda nada, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso, e ele tem o direito de dizer não. E aí o texto diz, nos versos 17 e 18, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram denunciados, foram levados à presença do rei, e o rei chamou a atenção deles, puxou a orelha deles, e disse para eles: eu vou dar mais uma oportunidade para vocês, porque eu não quero fazer com vocês aquilo que eu determinei. Vocês sabem que o meu decreto foi: aquele que não se curvar perante a estátua que eu levantei, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eu não gostaria de fazer isso com vocês, então eu vou dar a vocês mais uma oportunidade. E quando a música tocar, quando os instrumentos forem executados, vocês vão se curvar perante a estátua. E aí, a resposta está aqui. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não cultuaremos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não é maravilhoso? Não é bom ler
esse tipo de testemunho, e de saber que há pessoas que chegaram a um ponto na sua vida e a sua convicção é tão grande, que esse posicionamento é possível, diante da ameaça de morrerem queimados, diante da ameaça de serem lançados na fornalha ardente. Aqueles jovens dizem para o rei: Rei, nós não vamos te obedecer, porque o nosso Deus é poderoso, e Ele é capaz de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas não pararam aí, não. Mas, se Ele não fizer isso, nós continuaremos adorando a Ele. Nós cremos que Ele é capaz e poderoso para nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo o nosso Deus. E o rei então não teve outra alternativa. O rei teve que cumprir o seu decreto. E o texto diz que ele mandou esquentar ainda mais a fornalha. E mandou lançar os 3 ali, porque ele ficou furioso. E os 3 foram lançados na fornalha. 3 servos de Deus, que honraram a Deus, que deram testemunho de sua fé, ao invés de Deus libertá-los, para que o rei pudesse então entender que valia a pena, Deus permitiu que eles fossem jogados na fornalha. E então, meus irmãos, embora muitas vezes Deus não faça o que a gente espera que Ele faça, isso não muda nada, Ele continua sendo Deus. Porque Ele age na hora certa e da maneira como Ele acha que deve agir, e não apenas em resposta imediata aos desejos do nosso coração. E então, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, porque eles se dispuseram a pagar o preço. Mas se não, ó rei, fica sabendo que não cultuaremos a teus deuses. Esses homens não eram crentes por conveniência. Esses homens não eram caçadores de bênção. Estes homens não acreditavam na teologia que diz que quem serve a Deus vai ter sempre do bom e do melhor, vai ter conforto o tempo todo e vai ter prosperidade o tempo todo. Estes homens eram crentes que entendiam que o importante é servir a Deus, independente do que Ele possa fazer. E se prontificaram a pagar o preço, mesmo que fosse a sua própria vida. Eles estavam prontos para servir a Deus quando as coisas davam certo, mas eles estavam prontos também para servir a Deus quando as coisas davam errado. Eles estavam prontos a seguir a Deus e servi-lo quando eram coroados de bênçãos, mas também estavam prontos a servir ao Senhor, mesmo que aquilo pudesse custar a vida deles. Não importa o que viesse a acontecer, para eles Deus continuava sendo Deus. Mas Deus nunca deixa de honrar os seus servos, e Deus honrou aqueles homens, porque o rei olhou e ficou perturbado, e perguntou: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens? E eles responderam: sim, rei, é verdade. Mas o rei disse:
mas eu estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofreram nenhum dano. E a forma do quarto é como o Filho de Deus. É aqui que Deus quis agir, esse era o projeto dele. E então, aqueles homens foram libertados da fornalha, nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado, suas roupas não foram queimadas, e eles nem tinham cheiro de fumaça. A única coisa que foi queimada foi a corda que os prendia. E então, esses homens confirmaram, na sua disposição de morrer, que não importa o que Deus faça, haja o que houver, e venha o que vier, Ele continua sendo Deus. E é esta mensagem que eu quero deixar para você nesta noite. Você que, quem sabe, esteja enfrentando algum momento difícil na sua vida. Você que esteja enfrentando algum momento de incerteza. Quem sabe você também não esteja passando pela prova do fogo. E você está esperando que Deus faça alguma coisa em seu favor. E você está esperando a bênção de Deus. E é bom que você saiba que Deus pode dizer sim e atender ao desejo do seu coração. Mas também Deus pode dizer não. Deus pode dizer agora não. Poucas pessoas neste mundo enfrentaram o sofrimento que Jó enfrentou. Perdeu seus rebanhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu os seus filhos. E no momento da tragédia, Jó foi capaz de dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. O que Jó estava fazendo era reconhecer essa verdade que estamos enfatizando nesta noite. Deus permitiu que ele perdesse tudo, mas Jó declara a sua fé e diz com todas as letras: Ele continua sendo o meu Deus. E só lá no final é que vamos ver o desfecho na sua vida e das bênçãos de Deus. É assim que Deus age. Jó não duvidou de Deus, não colocou a culpa em Deus, ele continuou confiando em Deus. É esta palavra que eu quero deixar com você nesta noite. Você está bem empregado? Deus é Deus. Mas você está desempregado? Ele continua sendo Deus. A sua empresa está indo às mil maravilhas, está bombando, Deus é Deus. Mas se a sua empresa estiver falindo, Ele continua sendo Deus. O médico deu uma boa notícia, Deus é Deus. Mas se o médico deu a notícia trágica que você não queria ouvir, Deus continua sendo Deus. O seu casamento está indo bem, às mil maravilhas, Deus é Deus. Mas se sua família está em crise, Deus continua sendo Deus. O seu filho é obediente, glória a Deus. Mas se seu filho é rebelde, Deus continua sendo Deus.
independente da circunstância. Não abra mão da sua fé, não questione a sua fé. Coloque-se diante de Deus e reconheça, como Jó reconheceu: o Senhor continua sendo o meu Deus. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, não era isso que eu queria, mas eu continuo te amando, eu continuo te honrando, e vou te honrar até o fim. Deus nem sempre concede a você aquilo que você quer, do jeito que você quer, mas isso não inviabiliza sua fé nele, sua dependência nele. Continue buscando a Deus, crendo que Ele é soberano, crendo que Ele sempre fará o melhor, e acima de tudo, meu irmão, minha irmã, creia que Deus está no controle de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que Ele faz é porque é assim que deve ser feito. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso. E que a nossa fé nele não seja uma fé circunstancial. Que a nossa fé nele não seja uma fé interesseira. Que nós não sejamos apenas crentes caçadores de bênçãos. Vamos buscar a bênção de Deus. Mas se por alguma razão essa bênção não vier embrulhada da maneira como nós esperávamos, vamos continuar glorificando a Ele e dizendo a Ele: Senhor, que a Tua vontade seja feita e que o Senhor continue reinando para sempre, porque Tu és o meu Deus e eu não abro mão da minha fé em Ti.